Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Sobe para 15 o número de mortes por conta da forte chuva que atingiu o estado. Em São Leopoldo, mais de 1.500 famílias foram afetadas. Depois da enchente, o Rio dos Sinos ainda não voltou à normalidade. Agora as famílias começaram a organizar o que sobrou e as doações recebidas para retornar para casa e recomeçar a vida. E a orientação é que as famílias aguardem a autorização da Defesa Civil para retornar para casa. Graças a Deus, nós conseguimos sair. Estamos tudo aqui. E a minha família está toda salva também. Doações de roupas e alimentos não param de chegar. Mais de 7 toneladas de frutas, legumes e verduras foram doados pela Ceasa. O objetivo das doações é apenas um: ajudar as famílias gaúchas que foram atingidas pelo ciclone S tropical. E você vai ver ainda, as exportações gaúchas tiveram alta neste começo de 2023. Essa alta coloca o Rio Grande do Sul como o 6º maior exportador entre os estados brasileiros. É a partir de agora no Ubra Notícias. Mais de 1.500 famílias foram afetadas de forma grave com as chuvas em São Leopoldo. Depois da enchente, o Rio dos Sinos ainda não voltou ao normal. E a orientação é que as famílias aguardem a autorização da Defesa Civil para poder retornar para casa. 246 milímetros foi o que choveu em São Leopoldo em menos de 24 horas. A Catiele saiu com os 2 filhos de casa assim que a água começou a subir. Ela chegou a pensar que não conseguiria escapar. Eu acordei, chamei a mãe, daí a gente voltou a deitar porque estava bem baixo. Daqui a pouco meu vizinho começou a chamar que já tinha invadido já as casas já. Daí só deu tempo de sair com as crianças e pegar no colo. É chuva muito forte e saíram com as crianças tudo molhadas. Daí um vizinho nosso tem um mercado, abrigou nós até o caminhão do exército vir pegar. As crianças começaram a chorar, quero sair daqui, mamãe, quero sair, vamos se afogar, mas não estava tão alto, depois que ficou alto. Dentro de casa não sobrou nada. O que a Catiele tem no abrigo recebeu de doações. Eu perdi tudo. A mãe foi lá olhar, tudo devastado. De tristeza, porque a gente não é fácil, né? A gente é sozinha, com 2 crianças sozinha, não é fácil. Eu vou conseguir tudo de novo, eu tenho fé. Já a Regina não perdeu só os móveis. A casa foi totalmente destruída com a enchente. Com 5 filhos que dependem dela, ela se vê no momento sem ter para onde ir. Ficou totalmente destruída, caiu, né? Minhas coisas pararam tudo na rua, né? E eu não tenho aonde colocar os meus filhos, né? Agora eu vou ir para casa, no meu pátio eu vou ter que pegar as cobertas e fazer um tipo de uma cabana para colocar os meus filhos. O ciclone extratropical atingiu mais de 1.500 famílias de forma grave em São Leopoldo. Após as chuvas, o Rio dos Sinos ainda não voltou à normalidade. Hoje pela manhã estava com mais de 7 metros de altura, quando o ideal seria 4,30 metros. Mas de acordo com a prefeitura, ele tem parado de subir. O momento mais delicado do Rio dos Sinos já passou, né? Foi ontem à noite, lá pelas 11 horas da noite, que ele parou de subir. Hoje ele já desceu em torno de 10 centímetros a 15 centímetros. Ele está baixando, lentamente, mas está baixando. E provavelmente há mais uns 3 dias nós vamos ter uma situação bem melhor, né? Por conta dessa alta do rio, muitas pessoas seguem nos abrigos disponibilizados na cidade. A orientação é que só retornem após a autorização da Defesa Civil. Que aquelas pessoas que querem voltar para casa, a Defesa Civil, a Assistência Social vai lá na casa, olha a situação e dá um parecer, pode voltar. E quando ela voltar, ela recebe um kit de material de limpeza, um kit de material de higiene, recebe colchão e cobertor se for necessário, né? Então, nós estamos acompanhando a volta das pessoas para casa. Ninguém está liberado a voltar para casa por conta própria. Após o temporal da madrugada da última sexta-feira, mais de 300 pessoas ficaram abrigadas aqui no ginásio municipal de São Leopoldo. Agora as famílias começaram a organizar o que sobrou e as doações recebidas para retornar para casa e recomeçar a vida. Hoje nós estamos agora com 55 pessoas e ao longo do dia nós devemos ter menos. Eu digo que em 34 anos de profissão eu nunca vivenciei tantas situações como em 5 dias de trabalho. É uma situação que a gente se sente muitas vezes impotente frente a tudo o que aconteceu. Nem a solidariedade da população e sabendo que as pessoas hoje chegaram aqui apenas com a roupa do corpo e molhado na sexta-feira pela manhã, na madrugada,
hoje podendo sair com essas doações que a gente está fazendo para elas também. Essa corrente do bem tem feito a diferença. São inúmeras doações que chegam até o ginásio municipal de São Leopoldo. Essa ajuda é o que dá um pouco de conforto para as famílias passarem por esse momento. As cobertas eu ganhei tudo aqui, tá tudo aqui. Colchão, forro de cama. Depois que nós sair lá, a gente vai ganhar um kit também, os kits de alimentação. Eu estou muito feliz por isso. Essa solidariedade não vem só da ajuda com agasalhos e alimentos. São diversos voluntários que doam parte do tempo para acolher as famílias desabrigadas. Isso é um gesto que a gente faz com muito amor e tem um retorno deles muito maior ainda, que é, né, esse carinho que eles têm por nós. Até os bilhetezinhos de manhã a gente ganha deles. Isso, estão fazendo bilhetinho, agradecendo. Então, dentro desse caos, né, que a gente viu aí nos últimos dias, a gente conseguir dar um pouquinho de atenção, carinho, alimento, né, que é muito importante dentro do possível. Para nós é muito bom. E são nessas partes boas que a Jorete tenta se apegar após ter perdido quase tudo com a enchente. Graças a Deus, nós conseguimos sair. Estamos tudo aqui. E a minha família está toda salva também. Doações de roupas e também de alimentos estão sendo feitas por muitas pessoas de várias partes do estado. E a Ceasa também está fazendo a parte dela. Os empresários e agricultores doaram mais de 7 toneladas de frutas, legumes e verduras ao Banco de Alimentos da Central. Veja. Movidos pela solidariedade, empresários e agricultores doaram 7,5 toneladas de frutas, legumes e verduras para o Banco de Alimentos da Ceasa. O objetivo das doações é apenas um: ajudar as famílias gaúchas que foram atingidas pelo ciclone tropical. Os alimentos chegaram logo nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira. Foram doados chuchu, vagem, pimentão, abobrinha, abacate, banana, mamão, berinjela, couve-flor, cenoura, bergamota, beterraba, alface e rúcula. Os alimentos foram encaminhados para a Defesa Civil do Estado, que já começou a distribuir eles para as famílias gaúchas. O presidente da Ceasa, Carlos de Souza, comentou sobre a decisão dos empresários e agricultores de doarem os alimentos. Assim que aconteceu, e tivemos as notícias aí do tamanho, né, do episódio de quinta e sexta-feira, no final do dia da sexta-feira, eu fiz um contato com o presidente da Associação dos Atacadistas, o presidente Sérgio, e o presidente da Associação dos Produtores, o Evandro, e aqui fica o meu abraço e o meu obrigado a eles pela mobilização, né, em nome deles, de todos os atacadistas e produtores da Ceasa, pedindo a eles um esforço para que a gente fizesse uma chamada extra, né, de mobilização de produtos, e aí não só aquele produto que está maduro, que está pronto para ser consumido e que não foi comercializado no dia, né, mas produtos de modo geral ainda com mais tempo de maturação para que a gente pudesse reforçar. E prontamente eles se dedicaram a isso. Durante o final de semana inteiro, eles ficaram mobilizando os seus pares. E também não descartou a possibilidade de mais doações serem realizadas nos próximos dias. Então, a gente está aguardando o comando da Defesa Civil, né, e do comando aí de mobilização do governo do Estado, liderado pelo governador Eduardo e pelo vice Gabriel Souza. Eles estão levantando as necessidades e a gente vai estar, com certeza, disponível lá para, no momento que precisar novamente de uma mobilização dessas, né, a gente vai fazer todo o esforço. As exportações gaúchas tiveram alta no começo deste ano. Apesar do aumento ser de 1,2%, o valor exportado é maior para o período de toda a série histórica. Ao todo, foram faturados mais de 8 bilhões de dólares em exportações entre janeiro e maio de 2023 no Rio Grande do Sul. O montante é o maior de toda a série histórica para o período, que foi iniciada em 1997 e representa um acréscimo de 1,2% em relação ao exportado no ano passado, nestes mesmos meses. Essa alta coloca o Rio Grande do Sul como o 6º maior exportador entre os estados brasileiros. O volume exportado pelo estado gaúcho representa 6,2% do total do país. O agronegócio ainda é o principal responsável pelos números positivos. No topo da lista de exportações estão os cereais. Na sequência, aparecem o fumo não manufaturado, o farelo de soja, a soja em grão e a carne de frango, que completam a lista dos 5 produtos mais comercializados pelo estado gaúcho.
Mesmo após um período de estiagem em termos percentuais, os produtos do complexo soja estão entre os maiores vendidos nos primeiros 5 meses do ano. Ainda que o estado tenha sido afetado novamente pela falta de chuva em 2023, a previsão é de um aumento significativo na produção e na disponibilidade dos produtos. Os itens exportados pelo Rio Grande do Sul chegaram a 182 países entre janeiro e maio, com destaque para a China, que representa 15,5% do total, seguida pela União Europeia, que representa 13,4% do total, e pelos Estados Unidos, que representam 10,2% do total. As agências do FGTAS e do Cine estão com mais de 6 mil oportunidades de emprego nessa semana. Somente em Porto Alegre são mais de 1.000 vagas. 6.414 chances no mercado de trabalho estão disponíveis nesta semana aqui no estado. Desse total, 5.886 são permanentes, 509 temporárias e 5 para menor aprendiz, além de 14 oportunidades para estágio. Os trabalhadores interessados em se candidatar presencialmente nas agências devem comparecer ao local com documentos de identificação, com CPF e foto. Mas também é possível retirar a carta de encaminhamento sem ir até o local, pelo aplicativo Cine Fácil, que está disponível para download gratuito no Google Play. Somente na agência do Cine de Porto Alegre são mais de 1.000 vagas disponíveis. O destaque na capital são as mais de 100 oportunidades para auxiliar de produção e 50 para operador de caixa. Nós estamos na 4ª semana estadual do migrante e, por conta disso, na sexta-feira, atividades especiais vão ser realizadas nas agências do Cine e do FGTAS. Os migrantes que forem até o local vão receber atendimento especial para o encaminhamento de vagas, entrevistas de emprego e dúvidas em relação às carteiras de trabalho digital e também sobre o seguro-desemprego. Além da capital, Erechim, Teutônia, Parobé, Vacaria e Três Coroas são as cidades com mais postos disponíveis. O cargo com mais vagas em todo o estado é o de alimentador de linha de produção, com mais de 1.000 oportunidades. Entre todas as vagas, o destaque vai para o setor da indústria, que conta com 44% do total. Além disso, 76% das oportunidades não exigem experiência e 36% também não exigem escolaridade. A lista completa com todos os cargos e postos disponíveis pode ser consultada no site do FGTAS. Depois do intervalo, problemas de memória, cansaço, ansiedade e depressão estão afetando o trabalho e também a qualidade de vida das pessoas. São as sequelas de quem teve Covid-19. A gente volta já já. Foi lançada a campanha Comer Bem na Escola, essa é uma lição para a vida toda. Entidades de defesa do consumidor e de promoção da saúde querem incentivar mudanças na alimentação dos estudantes. Para o café da manhã, pão com queijo e suco de laranja. Para o almoço, sopa de legumes. Tem salada, porque não deixa de ter salada. Que é saudável para mim. Arroz, feijão com carne. Os alimentos naturais são priorizados no cardápio desta escola municipal na zona leste da capital paulista. Esse cardápio ele é elaborado de uma maneira mais completa, então ele inclui proteínas, carboidratos. A gente pensa também nas vitaminas, nos minerais que eles recebem através das frutas, dos vegetais, os legumes, as verduras. Para estimular a merenda saudável, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor lançou a campanha nacional Comer Bem na Escola. Essa é uma lição para a vida toda. A escola tem um papel central na construção de hábitos alimentares que serão levados até a vida adulta. A campanha tem como intenção alertar educadores e famílias sobre os riscos do consumo de bebidas e comidas ultraprocessadas por crianças. A escola tem 2 papéis importantes: o educar para o comer e essa criança está inserida num ambiente alimentar que vai ensinar ela a comer. Então, eu preciso conscientizar
mas eu preciso ter um ambiente escolar que vá ofertar alimentos saudáveis para as crianças, e é muito disso que a gente fala na campanha. Então, eu preciso ter coerência, não adianta eu falar de educação alimentar dentro da sala de aula, falar dentro do currículo, e essa criança está exposta a um alimento ultraprocessado no intervalo, por exemplo. Ultraprocessados estão diretamente ligados a problemas de saúde. A má alimentação, ela está associada com excesso de peso, elevação de pressão arterial sistêmica e também com alterações de triglicérides e eventualmente de colesterol. Tem aumentado as taxas de excesso de peso em todas as faixas etárias, mas também nas crianças e adolescentes. Quer dizer, nós estamos falando de consequências que a população, o indivíduo e a população vão sentir pelos próximos 30 anos. O Ministério da Saúde estima que entre as crianças brasileiras menores de 10 anos, 6.400.000 tenham excesso de peso e 3.100.000 tenham obesidade. A campanha também cobra que o poder público promova melhorias no cardápio escolar. No Brasil, não há uma lei federal que proíba a venda de alimentos não saudáveis nas escolas, mas o Programa Nacional de Alimentação Escolar, estabelecido em 1955, garante o direito à alimentação adequada. O problema é que de lá para cá as comidas mudaram e tem muito produto embalado se passando por saudável, como bebidas açucaradas, refrigerantes e sucos de caixinha, barrinhas de cereais, salgadinhos, bolachas, salsicha e comidas congeladas. A recomendação é priorizar a comida de verdade, água e sucos naturais, palitinhos de cenoura, pão de queijo e outros salgados caseiros, bolo feito em casa, arroz e feijão fresquinhos. Além de saudáveis, esses alimentos dão disposição física e mental, aumentam a produtividade dos alunos e ainda são gostosos. Eu acho a salada de fruta. Que é uma comida bem gostosa, bem feita, delicadamente preparada. Aumento de casos de vírus respiratórios em crianças gera um alerta em todo o país. Estados registram mortes e falta de leitos. Coriza, dificuldade para respirar e febre alta. Com esses sintomas, a Sara, de 1 ano e meio, já foi internada 2 vezes. Foi muito difícil, assim. A primeira vez que ela ficou internada, ela ficou 4 dias. E foi uma internação perto da outra, assim, então foi bem difícil. E a segunda internação foram 10 dias de internação. Então, foi muito desgastante. Segundo o último boletim Infogripe divulgado pela Fiocruz, internações infantis causadas por doenças respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia, permanecem em alta em 16 estados brasileiros. A queda de temperatura do final do outono está relacionada ao aumento de casos. Nessa época do ano, é esperado que a gente tenha o aumento da circulação de vírus respiratórios de uma maneira geral e, lógico, as crianças acabam sendo vítimas disso daí. O principal vírus que circula na população infantil chama-se vírus sincial respiratório. É um nome meio complicado, mas é um vírus extremamente comum, só para você ter uma noção. Até 2 anos de idade, estima-se que 100% das crianças, todas as crianças, já tiveram contato com o vírus sincial respiratório. Não necessariamente elas vão ter doença grave, nada disso. 43 crianças aguardam vaga em UTIs pediátricas em Pernambuco. Para evitar essa situação, Mato Grosso e Santa Catarina tiveram que financiar leitos da rede privada para atender crianças do SUS. O Amapá decretou o estado de emergência de saúde pública após 10 crianças com menos de 6 anos morrerem de síndrome gripal. No interior do Acre, 3 crianças morreram em maio por conta do agravamento de doenças respiratórias. As UTIs pediátricas estão concentradas na capital Rio Branco. Na cidade de São Paulo, a taxa de ocupação de leitos municipais infantis está em 72%, sendo quase metade por conta de questões respiratórias. Em nota, o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, diz que trata com o Ministério da Saúde ações que possam apoiar os estados com superlotação. As crianças são mais vulneráveis ao vírus sincicial respiratório por terem um sistema imunológico ainda em formação, especialmente após o isolamento da pandemia. Bebês prematuros e crianças com problemas pulmonares ou cardíacos correm maior risco de desenvolverem um caso grave da doença.
Ainda não há vacina contra este vírus, mas a imunização contra a gripe e Covid-19 ajuda a proteger o sistema respiratório. Outras formas de prevenção de doenças respiratórias passam por mantermos hábitos que aprendemos nos últimos anos. Ensinar as crianças a chegarem da escola, higienizar as mãos, durante as aulas higienizar as mãos, na minha opinião, é fundamental. 2, o que ajuda muito e a gente fala às vezes pouco, aleitamento materno. A mãe passa através do leite materno anticorpos, proteção para os seus filhos em relação a todos esses vírus, porque a mãe já teve proteção, a mãe tem anticorpos, o bebê não. 3, criança doente não é criança que vai para a escola. 4, se você tiver ambientes mais ventilados de preferência, isso lógico que também ajuda a não, concentração desses vírus respiratórios. Os estudos internacionais coletados por pesquisadores brasileiros elencaram sequelas de quem teve Covid-19, de casos leves a graves. Problemas de memória, cansaço, ansiedade e depressão estão afetando o trabalho e a qualidade de vida das pessoas. A memória da Madalena sempre foi precisa, mas depois que teve Covid-19, a cabeça dela nunca mais foi a mesma. E isso já tem 3 anos. Começou a falhar muitíssimo, de forma bastante acentuada, eu diria de forma bastante grave. Porque o meu trabalho, o meu material de trabalho é o meu cérebro, porque eu produzo treinamentos, meu trabalho é esse, é usar o cérebro full time o tempo todo. Em todo o mundo, diferentes estudos apontam que a Covid-19 tem deixado muitos pacientes com sequelas cerebrais. Neste grupo, há casos leves e graves da doença. Imagens de ressonância do cérebro mostram que a infecção pode sim causar alterações físicas no órgão. E pior, desencadear problemas cognitivos e transtornos mentais. Os estudos foram apresentados na Unicamp durante o Congresso Internacional do Cérebro por cientistas brasileiros. Eles relatam atrofia da massa cinzenta e alteração da memória, atenção e linguagem em pacientes com Covid longa. Nos quadros leves da doença estão relacionados sintomas de ansiedade, depressão, fadiga e sonolência. Resultados que estão acendendo um sinal de alerta para as consequências da pandemia, prejudicando o bem-estar, a saúde e até mesmo a capacidade de trabalhar de quem teve a doença. Como a gente está coletando isso ao longo do tempo, a gente tem pessoas que foram infectadas com diferentes cepas. Mesmo assim, mudando a cepa, tem alteração cerebral. Os principais medos é não poder mais ser quem eu era, ou seja, uma pessoa que eu sou escritora também, escrever bem com fluidez e falar com fluidez, porque eu estou perdendo a fluência da minha própria língua, não consigo encontrar as palavras. E hoje a gente fica por aqui, logo mais às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você e até amanhã.